Associação dos Moradores do Titanzinho, no Serviluz, foi a última comunidade de Fortaleza a receber o lançamento presencial do livro infantil O Mistério da Criatura na Cidade. O evento, idealizado pela Fábrica de Imagens e organizado pela mediadora Andresa Queiroz, aconteceu na tarde deste sábado 17, na presença das crianças e das gestoras do projeto social Instituto Três Mares. Andresa Queiroz fez a apresentação e o design e ator teatral Mário Júnior encerrou o ciclo de lançamento da obra com a contação da história. Vocês acharam? Pronto, gostaram? Nem todos aqui estavam, porque foi lá em 2020, então já faz 3 anos aí, né, que aconteceu essa atividade. Mas dentro desse livro existem 5 histórias de 4 territórios diferentes, né? Então teve aqui no Instituto Três Mares, teve lá em Nova Canudos, no Bom Jardim, teve em Sobral, vocês sabem onde é Sobral? Em outra cidade, fora aqui de Fortaleza, né? Então, a gente se reuniu com essas crianças por videochamada, porque era na pandemia, né? Algumas participaram, então vocês devem lembrar, e fizemos essas histórias. Juntamos todas elas e agora, finalmente, a gente saiu com um livrinho, né? Então, esse momento é o momento de lançamento, né? De falar com os autores, são os autores que estão aqui, se sintam muito lisonjeados, porque tem um nomezinho de vocês atrás e vocês participaram da construção de um livro, né? Que coisa linda. Enfim, nesse momento a gente vai ter também a contação de história para vocês irem acompanhando a historinha aqui com o nosso contador, Mário Júnior. E agora ele tá com toda a palavra. Faça aí sua arte. O mistério está longe de ser resolvido. Mas vamos começar a resolver esse mistério todo mundo junto, né? A primeira criança que foi entrevistada foi a Manu. Página na entrevista. E aí, nessa entrevista, ela foi num podcast, tipo um programa de rádio, né? E aí, no podcast do bebê, teve um último relato que era um dos mais importantes. E aí, olha o que é que diziam sobre a criatura. Diziam que era uma figura estranha, uma espécie de alienígena que tinha a cara do Bolsonaro. Alguém já falou isso no começo, não foi? Quem foi, né? Que tinha a cara do Bolsonaro na cabeça e o resto do corpo era o quê? Cabeça, ombro, joelho e pé. E essa criatura, ela estava observando a terra lá de cima de uma montanha. E aí ele percebeu o quê? Que os humanos eram muito ligados aos bens materiais. A celular, a tecnologia, a roupa, dinheiro. E aí eles queriam, lá essa criatura, bolar um plano para destruir a Amazônia. Oferecer tecnologia para os humanos, para escravizar os humanos, porque eles sabiam que os humanos eram muito gananciosos. Então a criatura conseguiu realizar o plano. Fez uma rebelião organizada pelos humanos, que estavam muito insatisfeitos com a situação e também resolveram preparar um plano. E aí, futuramente, depois da rebelião entre os humanos e os alienígenas, o alienígena tinha a cara de quê? Do Bolsonaro. Depois da guerra, o que foi que acabou todo o planeta. E aí restou construir um novo mundo, com mais plantas, sem desigualdade, sem fome e sem poluição. Porque eles descobriram que a criatura de cabeça, ombro, joelho e pé não tinha vindo de outro planeta como a gente pensava. A criatura, ela não era um ET, não era um gnomo, ela era a poluição daqui. Os seres humanos estavam criando tantas coisas, fixados tão em bens materiais, em dinheiro, em ganância, que aí criaram uma criatura que destruiu os próprios seres humanos. E aí o sentimento que ficou depois da descoberta foi que os seres humanos criaram o próprio mal para eles mesmos. Gilda Queiroz em Foco encerra por aqui a participação nos lançamentos presenciais do livro O Mistério da Criatura na Cidade.
E hoje a nossa última participação é com o Instituto Três Mares. Para falar um pouquinho sobre a participação das crianças, vamos chamar aqui uma das diretoras, né, do Instituto Três Mares, Luísa Barbosa, vai falar para a gente. Tudo bem, Luísa? Tudo bem. Como é que foi a organização, ter essas crianças, né, da comunidade participando do livro? Então, na época da pandemia, a gente já tinha começado uma adaptação das nossas atividades, né, que a gente fazia presencial, semanalmente, e aí a gente teve que fazer essa adaptação para o meio virtual, né? Na época, a gente não tinha como utilizar plataformas como o Meet, né, o Zoom, que estavam sendo muito utilizados naquele momento, porque não era tão democrático, né, não cabia em todos os celulares, né? Então, o WhatsApp foi uma plataforma que funcionou bem para a gente conseguir fazer chamadas de vídeo, né, e essas atividades funcionarem de alguma forma com o mínimo de contato. E aí a gente já estava nesse movimento, né, de fazer as nossas atividades via chamada de vídeo no WhatsApp. E aí teve esse convite para a gente fazer uma articulação das atividades junto com a fábrica de imagens, né? Que foi quando a gente planejou essa proposta, né, assim, voltada para o corpo, né, para pensar como é que a gente poderia trazer essa temática para uma atividade mais lúdica. E aí foi feita uma atividade simultânea, né, com grupos de crianças em lugares diferentes. E enquanto elas montavam a história, a gente tentava encenar, assim, dentro do vídeo, né, assim, para trazer um pouco da fantasia, mesmo que no meio virtual. E foi fácil reunir as crianças para participarem, como é que elas pensaram a ideia de construir essa história, criando aí essa criatura, né, que difícil de identificar, como vocês trabalharam, só com cabeça, ombro, joelho e pé. Não foi tão fácil assim, porque primeiro que era difícil a gente mobilizar as crianças à distância, né? E aí não tinha o contato. Às vezes aqui a gente vai na casa, né? Chama os meninos para participarem das atividades. Então, na hora, nem sempre todo mundo estava em casa. Então, não era todo mundo que estava ali no momento quando a gente tinha uma atividade, né? Tinha que pedir para uma pessoa chamar outra pessoa e fazer essa corrente, né? E aí tinha a questão da conexão, que às vezes a gente falava e o outro não escutava. E a verdade é o quê? Que a gente precisa preservar o meio ambiente, fazer o bem, né? Respeitar o papai, a mamãe, o professor, pra gente não criar criaturas negativas. Pra gente poder só fazer o bem e receber o bem em troca.